Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Spinecast, sua dose de coluna e saúde. E hoje eu vou conversar com o meu primeiro convidado internacional. O Pod Spinecast está atravessando fronteiras. Um amigo de longa data, ídolo de longa data, Dr. André Fisch. Mas não é qualquer Dr. André Fisch, é Dr. André Fisch, MD, Medical Doctor. Você já pensou em sair dessa selva? Já percebeu que o Brasil não é para amador? O André Fisch está muito na sua frente. Saiu do Brasil, abandonou a gente e foi morar nos Estados Unidos. Dr. André é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais e já pulou fora do Brasil há muito tempo. Foi fazer residência nos Estados Unidos e hoje mora lá na terra do tio Sam. Trabalha na Universidade do Alabama, ganha em dólar e ri dos nossos problemas. E o mais impressionante disso tudo é que ele, além de tudo isso, ele é maratonista e que, para quem sabe correr, ele é maratonista sub-3. E só isso já dá uma vontade de sair correndo e deitar no banheiro do meu... no chão do meu banheiro. Bom demais, cara. Grande Fisch, obrigado. E aí, como é que tá, cara? Tudo bem com você? Prazer poder estar fazendo essa live aí com você. Primeiro, queria te parabenizar, muito bacana a iniciativa. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente passa tanto tempo aprendendo e tentando internalizar o conhecimento, né? Assim, como se fosse uma esponja mesmo durante o treinamento. E agora eu acho que está na hora da gente começar a tentar divulgar o conhecimento, né? E passar para frente e compartilhar também. Eu, de certa forma, tinha uma resistência com redes sociais e esse tipo de coisa, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? A gente consegue conectar, consegue desenvolver relações, então é muito legal. Com relação à coluna, né? Você falou aí que é, obviamente, a sua especialidade. A única coisa que eu sei de coluna é fazer hack peridural. Então, você está do outro lado. Full disclosure que hoje o assunto não vai ser esse, né? Aqui não, mas eu também tenho que avisar que essa live aqui acho que vai ser mais curta do que as outras, porque dólar 6-1 eu não consigo pagar o cachê do Fisch aí durante muito tempo, não. Tá louco. Não, quem dera. Ô, Fisch, eu gosto de começar com umas perguntas rápidas para a gente já aquecer os motores e todo mundo ir te conhecendo aos poucos. Podemos fazer as perguntas? Fechou, bora. Então, vamos lá. Que ano que você formou em medicina? Formei em 2014, cara. Eu era da turma que formaria no final do ano, assim, no final de 2013 para início de 2014, mas eu tranquei 6 meses para fazer pesquisa em Cleveland. Morei lá 6 meses, fiz pesquisa no laboratório de cirurgia vascular, e eu tranquei logo no 12º período, sabe? Então, assim, isso atrasou minha formatura por 6 meses, eu formei no meio do ano, mas eu praticamente fiz a faculdade inteira, né, os 11 períodos com a turma que formou um semestre antes do semestre que eu formei de fato, sabe? Qual que era o número da turma? Era 135. 135. Eu entrei na 135, fui da 135 até o 11º período, e aí fiz o 12º período com a 136, que foi a turma que eu acabei me formando. Qual que é a idade da sua filha? 8 meses, fez 8 meses há 2 semanas, já está mais para 9 do que para 8, agora passa tão rápido, né, cara? Você tem uma filhinha também, né? Eu tenho uma menininha de 1 ano e meio. Eu vejo as fotos, bonitinha demais. Qual é o estado dos Estados Unidos que você mora? É Alabama. Já moramos em vários, né, assim, a gente morou em Nova York, Massachusetts, Carolina do Norte, e agora estamos no 4º estado aqui. A vida de cigano aí nos Estados Unidos. Mais ou menos isso. É o lado bom, né, cara? Assim, eu vejo isso como uma vantagem, que a gente não tem nada que nos prende aqui, né? Porque família está no Brasil, então, de certa forma, para mim, estar aqui ou estar na costa oeste ou no Midwest, lá em Michigan, por exemplo, dá mais ou menos na mesma, né? É claro que tem as diferenças também aqui dos Estados Unidos, mas a gente está longe de qualquer forma, então eu procurei as melhores oportunidades, os lugares que eu achei que iam atender as minhas aspirações do ponto de vista de treinamento, que eu queria aprender, e fui atrás, sabe? Sem medo de mudar, 100% focado no desenvolvimento profissional, sabe? Isso funcionou muito bem, eu acho. Agora, perguntas mais sérias. Você já conseguiu aprender a regra de beisebol, que é o esporte mais chato do mundo? Difícil demais. Para te falar bem a verdade, toda vez que eu assisto um jogo, eu tenho que revisar, e aí passa uma semana, eu já esqueci tudo, sabe? Esse é chato, viu? Nossa Senhora. Mas para quem gosta de
Estados Unidos, quem tiver a oportunidade. Em Boston tem o Boston Red Sox, né? E eles jogam em um estádio chamado de Fenway Park, que é um estádio secular, assim, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo dos Estados Unidos. É uma experiência fantástica. Mesmo para quem não gosta do jogo, assistir um jogo no Fenway Park é muito legal, sabe? E qual é o time de futebol americano que você torce? Cara, a gente desenvolveu uma afeição com Boston, sabe? Se tornou, de certa forma, nossa segunda casa. A gente morou lá por 4 anos. Então, eu torço para todos os times de Boston, sabe? Não só no futebol americano, eu torço para o Patriots. E comecei a torcer para o Boston Celtics, para o Boston Red Sox também, sabe? Até para o Boston Bruins no hockey, mas não acompanho tanto, né? E principalmente beisebol e hockey, a gente não entende praticamente nada. Mas são os times que eu gosto, sabe? Você já comprou a sua Dr. House, aquela mansão que todo médico americano mora? Tá louco. Ainda não. A gente tem que desmistificar isso aí. Tá doido, cara. A vida aqui, eu acho que o pessoal daí fica achando que a gente tá aqui ganhando pra caramba e curtindo, e a vida é fácil, mas não. Eu continuo morando de aluguel num apartamentozinho, mas é isso aí, né? A vida vai melhorando aos poucos. E qual a coisa que você mais sente falta do Brasil sem ser sua família? Cara, eu acho que principal é comida, sabe? A gente, quando morava em Boston, tinha um pouco mais de acesso, porque existe uma comunidade brasileira grande na região metropolitana de Boston. Por incrível que pareça, se encontra praticamente de tudo. Então, isso não fazia tanta falta assim, porque era fácil ir num restaurante brasileiro. Chegava um fim de semana, quando eu estava de folga, a gente podia pegar o carro e ir num restaurante brasileiro, comia churrasco, sabe? Mas aí, depois que eu mudei para Carolina do Norte, e agora aqui no estado do Alabama, ficou praticamente impossível, sabe? A gente encontra produtos brasileiros para vender em alguns supermercados. Vamos supor, você consegue encontrar arroz Prato Fino, que vende produtos assim mais da América Latina. É muito mais voltado para hispânicos em geral, sabe? Porque a população hispânica aqui ela é muito maior, mas sempre tem uma... Então, você consegue ali encontrar um arroz de vez em quando, um café brasileiro, mas fica mais ou menos por aí. Em Boston, você consegue encontrar até piqui, pra você ter ideia. Nossa senhora, piqui é ruim demais. Então, eu adoro piqui. Não, então, é outro nível. Você encontra carne de sol, encontra linguiça, sabe? Aí é praticamente como se você morasse no Brasil. Você vai num restaurante desses restaurantes brasileiros lá, todo mundo fala em português, garçonete já vem te atendendo em português. É uma experiência legal. Você até esquece que você mora nos Estados Unidos. E qual que é a coisa que você menos sente falta do Brasil? Cara, eu acho que é questão de violência mesmo, sabe? É chato ficar falando sobre isso, né? Eu nunca fui vítima de violência mesmo, ninguém da minha família, mas no Brasil a gente várias vezes fica ali com aquela sensação de insegurança, né? Vamos supor, você sai, para o carro um pouco mais longe, na hora de voltar, tem que ficar atento, né? Tem que ter aquele cuidado sempre, não expor seu celular quando tá andando na rua, essas coisas assim, que você acaba acostumando, né? Morando aí, a gente acostuma, e a vida é assim, e toca a vida normalmente, mas é muito bom ter essa sensação de paz aqui, entendeu? Você sai de casa, é quase impossível de acontecer alguma coisa do tipo, você ser assaltado, alguém te abordar dessa forma, dá uma certa tranquilidade que eu acho que não tem preço, sabe? Assim, a gente sai para andar com a nossa cachorrinha à noite em Boston, a gente morava no centro da cidade, qualquer hora que você sair de casa, tranquilo, não tem problema nenhum, ia pro parque, o parque vazio, assim, um breu danado, e no Brasil você ia ficar morrendo de medo de aparecer alguém, lá era uma tranquilidade. Então, eu acho que o que eu menos sinto falta é isso, é viver com essa sensação que a gente vive aí muitas vezes. Ô, Fish, e depois de tanto tempo, as pessoas continuam pedindo para você trazer muamba quando você vem para o Brasil? Menos, sabe? Eu acho que a questão do dólar também, né, acabou afetando bastante. A gente não recebe tantos pedidos mais. Acho que tem coisa que nem tá valendo a pena, né? Mas ainda tem. O pessoal às vezes pede bala, chiclete, essas coisas. Qual que foi a coisa mais estranha que já te pediram? Ou mais chata, que deu mais trabalho? Já me pediram um computador, mas assim, o computador é clássico, né? Um pedido... Eu acho que nunca ninguém me pediu nada mais exótico, não, sabe? O pedido mais estranho que eu já recebi foi uma época que eu estava, inclusive, com a mala cheia, me pediram para eu levar um casaco, assim, um moletom bem grande. Eu falei que não dava, porque a mala estava cheia, mas que eu poderia levar algo menor. E aí a pessoa perguntou se eu poderia levar um par de tênis.
Eu falei, você não entendeu? Né? Então, foi uma situação estranha que eu falei, pô, não tem espaço, pede uma camisa, um boné, né? Sei lá. Eu acho que nada muito exótico, não. E agora a última pergunta dessa aqui, eu queria saber, quando é que você volta para o Brasil e dá para trazer um MacBook Pro para mim aí, fazendo favor? Pois é. Cara, acho que ano que vem. A gente acabou de ir, né? Em fevereiro a gente esteve aí, depois de 2 anos. Essa pandemia ficou difícil viajar. Mas agora tentar ir uma vez por ano, 2 vezes por ano, quem sabe. Faz muita falta, né? A gente mora aqui, mas o Brasil nunca sai da gente e a gente tem orgulho de ser brasileiro. Falo para todo mundo aqui sem menor problema, né? Nasci, morei, formei aí. Então eu gosto mais daí, cara. Você vive nesse dilema constante, assim, de será que é melhor continuar aqui, fazer a vida aqui ou voltar, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Assim, aqui a gente está abrindo mão da família aí, e de algumas outras coisas, mas estando aí, talvez abriria mão de algumas oportunidades que eu tive aqui. Eu, sem dúvidas, abri muito mais portas aqui do que aí agora, né? Eu conheço o pessoal da minha área, todo está aqui. Beleza. Então, assim, para quem precisar, né, é só mandar um direct que você traz as muamba aí, né? É. Não, brincadeira, ele não vai trazer para ninguém, só para mim. Brincadeira. Trazer um iMac. Exato. Conta pra gente aí, Fisch, como é que foi? Primeiro, como é que foi do começo mesmo? Como é que foi a sua decisão de fazer medicina? Se você sempre quis fazer? E o que você achou do curso de medicina? Como é que foi essa fase da sua vida? Medicina, eu acho que eu sempre tive, assim, aquela vontade de fazer, que ficava ali bem no fundo, sabe? Desde criança, tive muita curiosidade com relação ao funcionamento do corpo humano, essa coisa básica que eu acho que acaba atraindo muita gente mesmo, né? Mas eu não sabia ao certo que eu ia para essa área, assim. Era uma coisa assim, eu acho que lá no fundo sempre esteve comigo, mas a decisão mesmo veio mais velho já, na época, 2º para 3º ano, que foi até uma coisa triste que aconteceu com os amigos meus que tiveram um acidente de carro, foi um acidente muito grave, que morreram alguns, sabe? Morreram 3 pessoas. Na época isso me afetou muito, me deixou muito impressionado e ao mesmo tempo com aquela sensação de que eu gostaria de ajudar pessoas que passam por isso, sabe? De estar ali na linha de frente, vamos dizer, né? Cuidar de paciente politraumatizado. Então, assim, eu entrei na medicina achando que eu ia fazer cirurgia do trauma, sabe? Era o que eu imaginava que ia ser, assim, minha carreira. Mas depois as coisas acabaram mudando e eu fui me encontrando em outra especialidade. O curso de medicina foi tudo que você esperava mais? E eu já vou emendar em outra pergunta, porque desde que eu te conheci, que já foi mais ou menos no meio do curso, você já tinha a ideia de ir para os Estados Unidos. Da onde veio essa ideia? A gente entra um pouco, de uma certa forma, um pouco ingênuo, né, assim, sem saber a real extensão da profissão, tanto do ponto de vista humano e de dedicação e tal, tanto também do ponto de vista de material, de conhecimento, né. Então, eu não cresci em meio acadêmico, nem nada, não tinha nem ideia, vamos supor, quando comecei a faculdade, né, primeiro período, a gente tendo aula lá de bioquímica, os nossos professores todos eram PhD, né, assim, pesquisadores de proteínas específicas, e assim, para mim aquilo foi um mundo completamente novo. Falei, nossa senhora, eu nem sabia que existia gente que fazia isso. E aí depois, no decorrer do curso, o que me chamou mais atenção foi o mundo de informações que existe e como é impossível, né, para você se transformar em um generalista que realmente sabe tudo, né? Eu imaginava que a gente sairia, assim, muito mais capacitado do que a gente realmente sai. Não que a gente não tenha um treinamento razoável para poder atender pacientes a nível ambulatorial. Eu acho que isso é possível. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fazia lá o estágio da cardio, antes de começar, eu achava que eu ia sair sabendo pra caramba, né? E no final das contas, meio que você aprende as curiosidades ali, né? Você aprende curiosidade sobre uma doença X ou doença Y, mas você não aprende a resolver nada, a tratar nada, e muito menos medicina baseada em evidências, né? Eu acho que isso provavelmente está mudando e espero que isso tenha mudado da época que a gente formou para o tempo atual, mas a minha exposição à medicina baseada em evidências na faculdade foi muito tardia, sabe? Eu não lembro muito bem, assim, até
internato, de ouvir esse tipo de conversa, sabe, assim, de que a gente tem que tratar baseado nos dados, baseado nos estudos. Era tudo muito, assim, experiência própria e tal. O curso não decepcionou de forma alguma. Eu acho que, assim, foi aquele choque de realidade, né, cara? Assim, não, é muito mais do que eu imaginava. Realmente a gente nunca vai poder parar de estudar e tal, então tem que gostar. E, graças a Deus a gente gosta, né, e é um prazer, assim, tentar se atualizar e correr atrás da informação. Mas eu acho que para quem acha que é entrar ali e fazer a faculdade, e mesmo que seja depois do treinamento da residência e depois não encostar mais no livro, a pessoa vai se frustrar, né? A gente sabe muito bem disso. Com relação à vinda para cá, fiz intercâmbio quando eu estava ali no segundo, terceiro ano. Inclusive, eu falei do acidente, na época eu estava aqui nos Estados Unidos, gostei da experiência aqui, achei interessante morar nos Estados Unidos, aprender a língua, tive essa vontade de vir e fazer residência aqui. No início era mais assim, país que tem uma infraestrutura bacana, os hospitais são bons, é claro que tem, né, um sistema de saúde que não passa longe de ser perto do ideal, que deixa de atender muita gente, mas eu acho que para o médico é um lugar muito bom de exercer a profissão, porque você tem a infraestrutura fantástica, você pode fazer tudo que você lê no livro, né? Assim, você vai escalando a sua terapia da mesma forma que você lê lá no Harrison, no Cecil, né? No livro de clínica médica, vamos supor. Você tem acesso a isso. Então, eu queria praticar num ambiente assim, eu queria ter a oportunidade de aprender tudo e trabalhar no futuro em um hospital, que o futuro hoje para mim é onde eu estou, né, trabalhar em um hospital universitário e trabalhar só naquele ambiente ali, exercer as atividades de docência, prática clínica, né, cuidar de pacientes e pesquisa. A decisão envolveu essas coisas todas, poder no futuro chegar nesse ponto de trabalhar em um hospital legal, com infraestrutura. Eu acho que o bacana aqui dos Estados Unidos é que os hospitais universitários ainda são os grandes hospitais, sabe? Assim, são os hospitais, além de serem os centros de referência, para onde os casos mais complexos são encaminhados, né, os centros quaternários e tudo mais, também são os hospitais com melhor infraestrutura. Então, eu acho que é muito bom você juntar essas duas coisas ali, né? Você está num hospital que produz conhecimento, que tem atividade de pesquisa e ensino forte, e, ao mesmo tempo, tem aquela infraestrutura para poder cuidar dos pacientes da melhor forma. Mas você decidiu bem cedo, né? Porque agora vamos então falar assim do processo. Uma vez que você tomou a decisão, eu lembro de desde o começo você já ter procurado fazer os steps, né? Que são um passo para validar. Sim. Fala para a gente dos steps. Se alguém quiser fazer essa transição, como é que foi a sua trajetória e o que você hoje em dia vê como o melhor caminho, vamos supor assim? Não tem nada de errado em decidir depois de um tempo de formado ou decidir mais no final da faculdade, mas sem dúvida os steps não são simples, não são provas que você consegue fazer da noite para o dia. Então, quanto mais cedo, melhor, até porque, vamos falar aqui, né, são 3 provas. Antigamente eram 4. Sempre foram 3 steps, mas o step 2 ele era dividido em 2 provas antigamente. Então, era uma prova step 1, 2 provas step 2 e o step 3. Então, era um total de 4 provas. Uma das provas do step 2 era uma prova prática, que foi extinta com a pandemia, eles eliminaram ela, e aí viram que essa prova era meio desnecessária, e eles tiraram ela do currículo agora, entendeu? Então agora são 3, Step 1, Step 2, Step 3, só que o Step 1 é uma prova que é mais difícil, né? A gente fala ciências básicas, mas as ciências básicas são as mais complexas. Então, assim, é a prova que vai cobrir bioquímica, imunologia, microbiologia, fisiologia, patologia, farmacologia, essas disciplinas que a gente costuma estudar nos primeiros 2 anos da faculdade, né? É uma prova que, para você pegar esse material, depois que você já está fazendo estágio clínico ou já está formado, fica muito mais difícil, né? E no meu caso, eu também tive que voltar um pouco, que apesar de eu ter decidido, de certa forma, cedo, eu já estava ali no 4º ano, mais ou menos, quando eu realmente comecei a estudar o material. Então, assim, é um material extenso. Eu acredito que o ideal é tentar fazer as provas antes de formar. Para você tentar conseguir uma vaga na residência nos Estados Unidos, você precisa de ter feito pelo menos o Step 1 e o Step 2. O Step 3 você pode fazer depois, mas o Step 1 e o Step 2 são necessários para você fazer a validação do diploma. E o que é interessante é que a validação em si é um processo puramente burocrático. Você só tem que aplicar
para essa licença. Existe uma empresa que toma conta disso, chama ECFMG, o que significa Educational Committee for Foreign Medical Graduates. Então, é ECFMG. Você aplica, então, assim, essa empresa, ela cuida de todos os estrangeiros que querem vir para os Estados Unidos exercer a medicina e fazer residência. Então, quando você cria uma conta no site deles, cria um usuário. A partir disso, você pode se inscrever nas provas do SMLE. E aí, quando você passa nas provas do SMLE, você submete o resultado para eles e eles emitem um certificado. Então, quando você passa no Step 1 e Step 2, você recebe o certificado do SFMG, você se torna ECFMG Certified, que eles falam, entendeu? E a partir disso você pode iniciar uma residência aqui nos Estados Unidos, caso você seja aceito. Mas o que é interessante é que, apesar de existir essa necessidade de certificado, não existe nenhuma prova que só o estrangeiro faz. O americano tem que fazer os steps também. Mesmo a prova prática, que eu falei que foi extinta, também era necessária para o americano. Não existe uma prova específica que o estrangeiro tem que fazer. Quando eu comecei a faculdade, inclusive a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de começar a estudar para os steps, foi tirar certificado de inglês. Eu tirei o Proficiency da Universidade de Cambridge e o Proficiency da Universidade de Michigan, e essas provas se tornaram totalmente desnecessárias. Não há necessidade de você fazer, porque se você passou no SMLE, eles já meio que entendem que você entende inglês suficiente para poder vir para cá, entendeu? Alguns estágios, né, se você entrar mais nos detalhes todo o processo, alguns estágios exigem o TOEFL, principalmente, mas, enfim, a residência em si não exige nada, só o SMLE e o certificado, sabe? E aí você fez o primeiro step durante a faculdade, você fez todos durante a faculdade, foi isso? Não, pois aí eu fiz o Step 1 já no 12º período, e no caso, assim, eu tava no período que eu tranquei, então, tava ali em período nenhum, né? Eu tinha terminado o 11º período, no meio de 2013, e foi nessa época que eu fui para Cleveland fazer minha pesquisa em cirurgia vascular, e aí em outubro daquele ano, eu fiz o Step 1. Então, assim, eu já estava mais no final da faculdade mesmo, e tendo que lidar com aquele tipo de material, sabe? Que, querendo ou não te ajuda em nada, né? Nos internatos, você decorar o ciclo de Krebs, não vai ter muita utilidade, ou fator de virulência de estafilococcus e tal, não vai ter tanta utilidade assim. Não tem utilidade para nada, né? A verdade é isso. Não tem utilidade para nada, exato. Mas só para fazer uma prova. Exato, e a gente tem que saber. Então, eu acho que o ideal mesmo é quem já sabe desde o início que quer vir e tal, tentar ir estudando aos poucos, durante os primeiros períodos da faculdade, né? Mas é difícil. A nossa formação é um pouco mais longa, né, do que a do americano. Essas provas só são necessárias para quem quer vir para cá, então muitas vezes você não sabe se você quer ou não, né? O americano, ele é obrigado a fazer, então ele já inicia o primeiro dia da faculdade de medicina, que eles fazem 4 anos depois de ter feito college, né? Então, no final das contas, assim, eu falei que a nossa formação é mais longa, a nossa faculdade de medicina é mais longa, né? São 6 anos. Mas o americano, ele faz só 4, mas antes dos 4 anos da faculdade de medicina, ele teve que fazer 4 anos de outra coisa, né? Então, assim, eles formam em algum tipo de... algum bachelor, eles pegam um bacharelado em alguma coisa, pode ser biologia, farmacologia, psicologia, e depois, quem quer, pode entrar na faculdade de medicina. Mas, enfim, eles, desde o primeiro dia, o SMLE é obrigatório para o americano. Então, eles já começam a estudar para a prova do SMLE junto com as matérias da faculdade, o que eu acho que torna o processo muito mais fácil. Você não sente que você está na contramão, né? Que era a sensação que eu tinha às vezes. E qual que é o Step 2? O Step 2 já é uma prova mais clínica, para te falar bem a verdade, uma prova relativamente fácil para gente que tem, eu acho, essa experiência clínica no Brasil. Como todas as provas aqui dos Estados Unidos, eles cobram algumas picuinhas, alguns detalhes das especialidades que você acaba tendo que lembrar e decorar. Então, vamos supor, eles vão cobrar lá o anticorpo antimúsculo liso, pode estar positivo no caso de hepatite autoimune, vamos supor. Então, você acaba tendo também que se dedicar um pouco nos estudos, não é simplesmente só fazer a prova, tem que lembrar dessas coisas, o que é o material que eles chamam de high yield, né, que tem uma relevância que é cobrado na prova,
Mas é uma prova mais direta, sabe? Tem muita questão de doença cardiovascular, né, que afeta muito a população aqui, tratamento de paciente com doença coronariana, insuficiência cardíaca, essas coisas, que para a gente que está aí na escola já se torna algo um pouco mais natural, né? Eu formei, então, em julho de 2014, e aí fiquei um mês. Logo depois da formatura, eu não peguei nenhum plantão ali de cara, fiquei um mês estudando para o Step 2, sabe? É claro, eu já tinha estudado bastante antes, que eu fiz o Step 1 em outubro, então desde que eu terminei o Step 1, eu já meio que comecei os estudos para o Step 2, e como eu falei, é mais fácil, porque é uma prova clínica, e foi fluindo mais. Aí eu formei e usei ali aquele mês entre julho e agosto para ficar só estudando, fiquei um mês inteiro estudando, assim, 12 horas por dia. Fiz a prova em agosto de 2014, a prova do Step 2. E aí, o que é legal é que o Step 1 e o Step 2, eles são aplicados em centros eles chamam de Prometric Center, são centros que são credenciados para aplicar essas provas, sabe? E existem centros no mundo inteiro. Então, assim, BH também tem um centro, eu fiz o Step 2, eu fiz aí mesmo. Na minha época, talvez até hoje, o WICBEL, ele era um Prometric Center, sabe? Então, eu fiz o meu Step 2 em BH, não precisei de viajar, gastar dinheiro com isso, paguei só a inscrição da prova mesmo, sabe? E depois, o Step 3 é outra fase, você falou que essa você pode fazer depois. Aí o Step 3, você pode fazer até os primeiros anos da residência, sabe? Então, você pode entrar na residência e fazer ele durante o período de residência. Eu fiz no período entre a minha formatura no Brasil e o período que eu iniciei a residência nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que seria a melhor estratégia, porque ele também cobre um material vasto. Você tem questões de psiquiatria, você tem questões de epidemiologia, essas coisas, que se você entrar numa residência de dermato, você não vai ver nada disso. Então, eu acho que é melhor tentar fazer rápido e não ter que preocupar com ele desde o início. Foi o meu approach. Ele só é aplicado aqui nos Estados Unidos. Também é uma prova teórica que você faz no computador, como todas essas, mas são 2 dias de prova, sabe? É a única delas que não é 100% múltipla escolha. O Step 1 e o Step 2 são 100% múltipla escolha. O Step 3, o primeiro dia também é 100% múltipla escolha, mas no segundo dia tem os casos clínicos, que inclusive eu achei muito interessante, assim, é meio que se fosse um OSCE, aí na faculdade a gente tem o OSCE, né, que você vai receber um caso, um paciente X chegou no hospital com dor torácica e tal, e aí você tem a possibilidade de pedir e interpretar uns exames durante a prova e ir tratando o paciente. E aí o caso é todo feito no computador e você vai meio que evoluindo o paciente até que chega num ponto que, se você fez o tratamento adequado, o caso se encerra e aí você passa para o próximo. Mas, inclusive, é uma prova muito legal. Assim, eu gostei de fazer essa parte, sabe? E estudar para ela também eu achei muito bacana. Mas é a única delas que não é 100% múltipla escolha. O resto é tudo múltipla escolha. De certa forma, eu acho bem direto. Assim, você estuda o material, treina para fazer, não é tão difícil assim. O difícil é arrumar tempo e se dedicar. Mas a prova em si, depois que você aprende o material, é bem tranquilo, sabe? O inglês não é uma barreira grande, porque você não tem que escrever nada, né? Entendi. Fischer, agora assim, eu vou só dar uma pausa e queria tirar umas dúvidas e curiosidades que eu andei lendo, e você me fala se isso aí condiz. Eu li o processo de residência dos Estados Unidos, do match, né? A pessoa se inscreve para alguns hospitais, vai fazer entrevista, e os hospitais selecionam os residentes de uma forma meio secreta, assim, e aí quando dá um match, quando o nome que o hospital quer e a pessoa o nome que ela escolhe dá, aí você vai para esse hospital. Mas a primeira dúvida é a seguinte, eu li em algum lugar que se a pessoa não entra para uma residência, ela não pode nem exercer medicina. Então, esse processo de participar do MET, participar de uma residência, ele é um fato crucial na vida do estudante de medicina, né? Da pessoa que se formou. Porque, diferente do Brasil, se você pega o seu diploma de médico, você é médico. Você pode ir para o interior, você pode fazer o que você quiser. E pelo que eu entendi, nos Estados Unidos isso é diferente. Sim, por isso que a prova do SMLE é obrigatória, sabe? O estudante consegue até formar, eu acredito, na faculdade de medicina, sem ter que fazer a prova do SMLE, mas se ele não passar nas 3 etapas da prova do SMLE, ele não consegue
entrar ou terminar uma residência, né? Ele até entra sem ter feito o Step 3, mas ele precisa do Step 3 para terminar. E no caso, mesmo assim, se você quiser trabalhar de Family Doctor, né, PCP, que eles falam, Primary Care Physician, você precisa de, no mínimo, existe, obviamente, essa residência, né, que seria a forma ideal, quem quer exercer medicina da família. Mas, como no Brasil, muita gente sem o título de especialista, sem a residência, também exerce, aqui existe essa possibilidade, mas você tem que fazer, no mínimo, 1 ano de treinamento como residente, entendeu? Então, você tem que ter feito o R1, para poder você sair do R1 por algum motivo. Abandonou o curso, abandonou a residência, ou teve algum problema, não sei. Você pode trabalhar como pesquisador em algum laboratório, você pode auxiliar de alguma forma, trabalhar numa clínica, mas você não pode ser um MD, fazer prescrição com seu nome, ser, assim, 100% totalmente responsável pelo paciente sem ter tido esse tipo de experiência. Então, a residência para eles, é um evento crucial, né? O dia do match é um dia crucial, que inclusive foi essa sexta-feira, há 2 dias foi o match aqui. Do pessoal que vai começar agora no meio do ano. E é nacional, né? Assim, eu já vi isso. Então, assim, é um dia para uma seleção de todos os residentes dos Estados Unidos inteiro. De todas as especialidades. Entendi. Inclusive para estrangeiro. Inclusive para estrangeiro. Para fellow, que é, né, vamos supor, igual você fez ortopedia, fez um fellow de coluna, né? Para os fellows, isso é totalmente variado, sabe? Cada especialidade faz de um jeito, tem diferentes plataformas, tem sites diferentes que cuidam do match, do fellowship, mas para o match da residência é um site, todas as especialidades são naquele site e é tudo no mesmo dia. Então, é um processo bem, assim, uniformizado, padronizado, e acontece da mesma forma para estrangeiro e americano. Você entra no mesmo bolo. Quando você cria a sua ranking list, né, o programa vai criar dele, e no ranking list que o programa cria, ele coloca todo mundo. É uma lista só, para estrangeiro, americano, e americano que formou em faculdades fora dos Estados Unidos, tem muito isso, né? O processo, assim como aí no Brasil, a entrada na faculdade de medicina aqui é relativamente competitiva. O que aconteceu de uns tempos para cá foi a criação de faculdades de medicina no Caribe, fora do território americano, que eu acredito que a regulamentação deve ser um pouco mais fácil, né? Assim, a lei deve ser um pouco menos rígida. E aí vários estudantes americanos que não conseguem entrar na residência aqui vão fazer, na faculdade aqui, vão fazer faculdade de medicina no Caribe. Então, quando esse pessoal tenta voltar para fazer residência aqui nos Estados Unidos, eles também entram, eles são vistos de uma forma diferente. Eles são americanos, é claro, né, naturais daqui, mas não são formados em escolas daqui. Então, os programas tendem a ter uma certa resistência para aceitar esse tipo de candidato, principalmente nas especialidades mais competitivas, como a sua, ortopedia, que é extremamente competitivo, né? Como eu falei antes, entra todo mundo no mesmo bolo. Então, assim, é estrangeiro, é americano que estudou no Caribe, é americano que estudou aqui nos Estados Unidos e é MD, aí tem os DOs aqui também, né, que é a Escola de Medicina Osteopática, Osteopathic Medicine, que também é uma forma um pouco mais fácil de entrar na faculdade de medicina, são escolas um pouco menos competitivas, mas no final das contas vai todo mundo no mesmo bolo. Pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, não tem uma prova de residência. Vai muito de entrevista do seu currículo e eles valorizam muito as cartas de recomendação, né? Quem escreveu a sua carta de recomendação. Isso foi um dos motivos de você fazer essa pesquisa aí e ficar 6 meses? Então, assim, o processo é, de certa forma, um pouco nebuloso, vamos dizer, né? Não o processo é claro, mas as decisões, né? Quem entra, quem não entra, né? E isso fica a critério do programa. E o programa avalia de forma subjetiva, colocando ênfase ou um peso maior no que eles quiserem colocar como um peso maior. Então, pode ter programa que vai valorizar mais pesquisa, tem programa que valoriza mais a nota do Step 1 e por aí vai, entendeu? Isso que, no final das contas, dificulta muito para o estrangeiro. A prova que você tem que fazer é a prova do SMLE, mas ela não é a prova da residência, né? A residência é o pacote inteiro. Você vai mandar o seu application, todo aquele currículo, e ele vai ser analisado pelo hospital, pelo serviço que você está tentando entrar. E, como eu falei, essa avaliação é subjetiva, então não interessa se você tirou a nota do percentil 99 no
o SMLE, porque se eles não estiverem abertos a contratar um estrangeiro, você não vai entrar. É simples assim. E aí o que acontece é isso, existe a necessidade, e quanto mais competitiva a especialidade, mais importante é, de você correr atrás, além das notas, também dessas experiências por aqui. Então, a pesquisa nos Estados Unidos se torna muito importante, para o estrangeiro, principalmente, porque é algo a mais que você, às vezes, vai oferecer. Muitos americanos aplicam sem nenhum paper, né, sem publicação nenhuma, experiência de pesquisa mínima. Você ali aplicando com algumas publicações, talvez já consiga se igualar ou chegar um pouco mais perto, né, do americano, do ponto de vista da maneira como que você vai ser avaliado. Então, a pesquisa se torna importante e esses estágios aqui se tornam extremamente importantes por causa dessas cartas de recomendação. Se eu não me engano, na minha época, você era obrigado a submeter no mínimo 3, no máximo 5 cartas. A maioria do pessoal manda entre 3 e 4. Essas cartas têm que ser, de preferência, né, de um médico que trabalha no sistema daqui. Também, de preferência, de um médico da especialidade que você está aplicando. Então, assim, você aplicando para ortopedia, não tem tanto valor assim uma carta de um psiquiatra. E vice-versa, você aplicando para psiquiatria, não tem tanto valor uma carta de um ortopedista, né? É claro que você pode mandar a carta que você quiser, do médico que você quiser. Inclusive, quando eu apliquei, uma das minhas 4 cartas, eu enviei 4, era de uma hematologista, que, assim, eu acho que era minha melhor carta, sabe? Ela escreveu uma carta excelente para mim, e eu falei, não, eu tenho que mandar essa, ficou muito boa, e eu vou sacrificar ali a especialidade, né? Na época, eu estava aplicando para cirurgia geral, mas pelo conteúdo da carta. Mas, de preferência, se você tiver uma carta excelente de um médico da sua especialidade, aí é o melhor que você pode fazer, entendeu? As outras 3 cartas que eu utilizei para o meu application de cirurgia geral eram de cirurgiões americanos. A gente acaba tendo que vir aqui para tentar correr atrás dessas experiências, para tentar ser avaliado por eles, ter essa interação, né, no ambiente clínico, e no final das contas você pede ali para ele ou ela escrever uma carta para você. E é um processo completamente natural, sabe? O americano já espera que isso vai acontecer, assim, pedir para escrever a carta, todo mundo faz. Então, não é surpresa para ninguém. No final do seu período de estágio, você vai abordar, né, o seu preceptor e pedir para que ele ou ela escreva aquela carta. Uma coisa que é interessante, que quando você aplica, você pode escolher ler a carta ou não ler a carta. É o seguinte, se você escolher ler a carta, o médico que escreveu vai te mandar e você submete aquela carta no seu application no site. É tudo feito online, né? Então você escaneia e manda ela para o site. Mas aí vai estar lá que você leu a carta. E se você abre mão do direito de ler a carta, o médico tem que submeter aquela carta de forma separada. E o ideal é que em 100% das suas cartas de recomendação, você abra mão do direito de ler a carta. Inclusive, eu só sei dessa carta da hematologista porque ela me mandou a carta por livre espontânea vontade, por fora. Ela falou, olha, estou submetendo sua carta, mas mandou no meu e-mail, está aqui, é isso que eu estou mandando. Agora, se não fosse isso, eu nem saberia do conteúdo da carta. Porque se você, é muito interessante como que é um jogo, se você coloca que você quer ler a carta, mete a carta no seu application dessa forma, isso aparece como uma red flag para ele, tipo assim, ué, por que ele quis ler? É como se você tivesse o pé atrás ali com aquele cara, e que talvez ele não vai ser 100% sincero na avaliação, na carta que ele está escrevendo sobre você, porque ele sabe que você vai ler. E caso você abra mão do direito de ler a carta, aí sim ele vai ser sincero, e ele ou ela, e vai poder submeter daquela forma. Que coisa então, maluca, você tem que cara. abrir mão. Você tem que abrir mão do direito. No final das contas, vários autores te mandam a carta do mesmo jeito. Mas no site vai estar lá que você não leu. Você Entendi. abriu mão daquele direito. E como é que foi para você, Elfish? Como é que você correu atrás? Como é que foi isso, essa fase aí? Pois é uma fase difícil, porque é um caminho... Primeiro, na minha época, não era tão explorado assim, as informações eram um pouco mais difíceis de obter, sabe? Não tinha tanta gente. As redes sociais, né? A gente fala na minha época como se fosse há muito tempo atrás, mas mudou muito rápido, né, cara? Assim, a gente está falando aí de 2013, 2014, isso tem só 8 anos, mas de 8 anos para cá, Instagram, assim, explodiu, né? Na época, eu estava começando, eu mesmo nem tinha conta no Instagram e tal. Então, enfim,
era mais difícil de obter informação e eu acabei tendo que correr atrás mesmo, sabe? Conhecer algumas pessoas que tinham vindo para cá. A gente tem, né, o conhecido em comum, o Eduardo Novaes, que está aqui no Boston Children's. Ele me ajudou muito no início. Cheguei a conversar com ele. Para quem é da ortopedia, ele está falando do Eduardo Nilo, né? Exato. Isso, exato. Eduardo Nilo da ortopedia, famoso. Bravo pra caramba, já deu esporro em muita gente aí, já é o terror de muita gente da ortopedia. Ele é muito bom, cara, me ajudou muito, eu sou muito, muito grato a ele, sabe? A gente teve uma conversa logo no início, antes de eu fazer o Step One, e foi muito sincero. Eu lembro que na época a gente fez o estágio no Galo, né? Eu estava fazendo esse estágio e ele falou para mim assim, de cara, ele falou: sai do estágio, assim, estágio não te interessa, não vai te ajudar em nada a fazer residência nos Estados Unidos, tem que pensar no seu objetivo. Eu acabei não conseguindo sair, eu gostava muito do estágio, eu continuei. Mas, assim, a mensagem que ele passou foi clara, né? Assim, você tem que estudar, você tem que ter muito foco, porque senão você não vai conseguir. E aí ele me ajudou a explorar mais ou menos os lugares que ele já sabia que aceitavam estrangeiros para estágio, né? Durante a faculdade, eles chamam de clerkship, um mês ali de estágio internato que você pode fazer, e ele já me ajudou meio que a apontar alguns lugares que ofereciam esse tipo de oportunidade, porque não são todas as universidades que aceitam estrangeiro para o clerkship. Existe uma burocracia em torno disso. Tem lugares que não aceitam de forma alguma, tem lugares que aceitam, mas você tem que fazer parte de um grupo específico de universidades. Tem lugares que aceitam, mas te cobram uma mensalidade que às vezes é muito cara. Atualmente está beirando aí os $5.000 para um mês. E tem lugares que aceitam de graça. Eu, no meu caso, dei sorte de todos os meus clerkships, eu fiz em lugares que não me cobraram um centavo. É claro que você tem que pagar a sua passagem, sua hospedagem, né? Você tem que se bancar, eles não vão te pagar nada para você, mas a experiência em si, na minha época, eu consegui de graça. Mas foi assim, na raça, sabe? Eu entrei no site de várias universidades americanas e ia procurando por estado. Tem no site da residência, né, do MET, tem lá todos os programas. Então, eu ia olhando os programas de cirurgia geral, que era o meu interesse na época, ia olhando aonde tem, e aí entrava no site daquele hospital e procurava saber se aquele hospital aceitava estrangeiro para fazer clerkship. Então, assim, é um processo meio tedioso, eles falam que tedious, né, assim, que demora um tempo, e aquela lenga-lenga ali, que você demora mesmo, e, assim, dá de cara com a parede várias vezes, porque você demora a achar, aí quando você acha, tá lá que não aceita, aí você vai para o próximo. E são mais de 100 programas, mas na minha época foi assim, foi puramente conversa com o pessoal que eu conhecia, como eu falei, Dudu, e olhando sozinho, sabe? E aí você acha um lugar que aceita, às vezes vai ter lá, tem uns hospitais que são mais bem estruturados do que outros. Por exemplo, eu fiz um clerkship na Mayo Clinic, sabe, em Rochester, que é no estado de Minnesota. A Mayo Clinic, cara, é um lugar fantástico, fantástico. Eu tenho uma história de lá que me impressionou demais, sabe? Mas assim, então lá, tudo já era muito bem definido no site, sabe? Tudo era feito online, mas tinha outros lugares que você tinha que mandar a documentação por correio. Eu fiz o clerkship na Emory, aqui em Atlanta, que é bem perto de onde eu moro atualmente, 2 horas. O clerk da Emory, eu tive que mandar coisa por FedEx. Então, assim, às vezes a informação não está tão fácil, aí você tem que achar um e-mail, entrar em contato por e-mail, falar que você tem interesse, aí a partir daí eles vão te mandar um material. Então, demora, tem que correr atrás, não é simples. Eu falo sempre com o pessoal que está querendo vir, cara, que está principalmente querendo vaga de pesquisa e tal. Não é mandar um e-mail para um lugar. Na minha época, eu mandei mais de 100 e-mails. Eu procurei todos os serviços assim, que eu achava que poderia ser interessante para mim. E aí eu criei um e-mail padrão. O Du me ajudou, inclusive, ele editou um pouco desse e-mail para mim. E aí eu só mudava o nome do médico lá. Então, assim, Dear Dr. Smith, o e-mail, pá, igualzinho praticamente. Colocava o meu currículo e mandava. Próximo e-mail, Dear Dr. Jones, pá. Entendeu? Dear Dr. Davis, pá. E eu fazendo assim, e mais 100 e-mails, e aí você recebe resposta de menos de 20% da galera. A maioria nem vê, nem ignora, mas tem que correr atrás, sabe? Eu acho que a maneira é essa, é sair assim, batendo na porta de todo mundo, até alguém abrir. Aí, isso foi antes de formar, depois de formar? Pois é, isso foi antes, né? Eu fiz todos os meus estágios antes de formar.
o que eu acho que também é o ideal, porque quando você faz o estágio antes de formar, o clerkship, eu estou falando essa palavra aqui o tempo todo, clerkship está implícito que você ainda é estudante quando você está fazendo. Você faz como estudante. E é igual, cara. É igual estudante aí, estudante aqui. É claro, assim, você não vai colocar um drainage tórax aqui como estudante. Talvez no Brasil você até faça isso, né? Mas assim, você entra na cirurgia, você sutura, eles deixam você fazer algumas coisas. Não é aquela coisa, aquela impressão que o pessoal tem daí que você não encosta no paciente. Não é bem assim. É claro que vão existir várias camadas, né? O sistema aqui, como aí também no hospital universitário, ele tem várias camadas de segurança. Então, assim, tem o estudante, mas aí tem o residente e tem o preceptor. No final das contas, o responsável é o preceptor. E o que você está fazendo ali está sendo visto ali, sendo supervisionado, mesmo que de forma indireta, e fica difícil de você cometer um erro que vai realmente causar um dano para o paciente, né? Então, assim, quando você vem como clerk, você faz as coisas. Você avalia o paciente, você examina o paciente, você entrevista o paciente sozinho, você apresenta o paciente na hora da corrida do leito para o seu preceptor sozinho, sabe? E isso aí te dá a oportunidade de se expor, né? E se expor e fazendo isso, você mostra seu conhecimento, você mostra seu entusiasmo, sua motivação, desenvolve relações com os pacientes e, querendo ou não, às vezes o paciente vai e te elogia na frente do preceptor, fala que você foi atencioso, né? E isso aí ajuda a você conseguir uma carta de recomendação mais pessoal, né? Que vai realmente falar quem você é, quem você foi durante o tempo que você passou com esse preceptor. Quando você vai depois de formado, a oportunidade muda um pouco, é o que eles chamam de observership. O observer, ele já é que não encosta no paciente mesmo, sabe? Então, a experiência já fica um pouco mais limitada. Você vai, você acompanha. Eu acho que ele vale a pena se você for para um serviço que faz uma coisa assim, em alto volume, que você quer aprender sobre. Então, vamos supor, lá em Duke, onde eu fiz meu fellow de anestesia cardíaca, tem muito ECMO, sabe? Assim, se chega no CTI lá, tá todo mundo no ECMO. Então, eu acho que valeria a pena, para quem quer aprender um pouco mais sobre ECMO, fazer um observer na unidade de cirurgia cardíaca lá, sabe? Porque você vai ver ECMO pra caramba. Você não vai encostar no paciente, você não vai apresentar o paciente, você vai participar da corrida de leite, você vai ficar ali, background ali, né, olhando e tal, e escutando. E aí, claro, você pode fazer pergunta, ninguém vai te impedir de tentar participar. Para quem está querendo vir para cá, fazer residência aqui, depois, se você pedir uma carta, fica mais difícil da pessoa até escrever, assim. Você tem que ficar correndo muito atrás por fora. Então, tipo assim, fazendo muita pergunta na corrida de leito, depois da corrida de leito, ficar puxando assunto com a equipe, para tentar ali ter oportunidade. E quando você vai como estudante, já é mais natural, porque no dia a dia, né, na rotina ali do trabalho, você vai estar participando. Então, assim, eu dei sorte de, como eu já estava com essa ideia desde metade, mais ou menos, da faculdade, eu consegui me organizar e fazer todos os meus clerks, todos os clerks. Como eu falei, está implícito que eu fiz durante a escola. Entendi. Você começou cirurgia geral, né? Conta essa história aí, como é que foi esses passos aí? Queria entender como é que você começou, como foi, e depois como é que você trocou para anestesia, por quê e como é que foi? É uma história até interessante, mas deixa eu te contar o caso da Mayo Clinic. Boa, essa eu quero, claro, bom. Mayo Clinic é sempre bom. Esse caso é fantástico. É o seguinte, quando eu fiz esse estágio, né, na Mayo em Rochester, eu acompanhei um cirurgião geral que também faz, aqui existe essa especialidade, né, endocrine surgery. Certo. Esse pessoal, eles meio que fazem cirurgias de órgãos endócrinos, né, então eles operam tireoide, operam glândula adrenal e operam pâncreas, sabe? É claro que, assim, para você trabalhar só com endocrine surgery é difícil, tem que estar num centro de altíssimo volume, né? O que a Mayo Clinic até tinha, eu vi várias cirurgias de glândula adrenal lá e tal, mas acaba que quase todo endocrine surgeon faz um pouco de outra coisa. Então, esse cara também fazia um pouco de cirurgia de parede abdominal. E aí, quando eu tava lá, ele teve uma complicação, ele operou um cara que chegou com que parecia ser uma hérnia ventral, e depois operou o cara e descobriu durante a cirurgia que era um carcinoma hepatocelular, que já estava infiltrando a parede abdominal. E olha só, Mayo Clinic, né? E o cara tava com uma ascite ali e tal, e aí ele teve deiscência de sutura depois e ficou drenando a ascite ali na incisão. E aí o seguinte, eles tiveram que apresentar o caso, né, na conferência eles chamam M&M aqui, né, Morbidity and Mortality, aí com certeza tem também, né, e ele teve que apresentar o caso.
E, inclusive, o interessante foi que o preceptor apresentou. É raro, normalmente o residente apresenta para o preceptor, mas nesse caso o preceptor apresentou porque assim, ele meio que assumiu a complicação ele mesmo. Então, não, eu que levei esse paciente para o bloco, eu que avaliei a tomografia, não percebi e tal, enfim. Para a apresentação dele, ele pediu o residente para tirar uma foto da incisão, onde tinha deiscência, eles colocaram tipo uma bolsinha de colostomia ali, e ficava drenando o líquido acítico. O residente foi pegar consentimento para o paciente consentir, porque podia usar a foto na apresentação, tirar a foto e usar a foto. E aí o caso é o seguinte, cara, a gente estava na enfermaria, a enfermaria lá é super organizada, tem uma secretária da enfermaria, a gente chegou para a secretária e falou, a gente quer tirar pegar esse consentimento, tem como aí ela já tirou, já pré-pronto, o consentimento para isso, para, tipo assim, foto e mídia, que você só tinha que colocar um adesivinho com o nome do paciente, que todo paciente aqui tem vários adesivos com nome, data de nascimento, os identificadores, né? E o número do prontuário. Só tinha que colar o adesivo, o paciente assinar. A gente foi, levou para o paciente consentiu, a secretária chamou um fotógrafo profissional, aí veio o fotógrafo profissional, tirou a foto do abdômen do paciente. Em 5 minutos, a foto estava já no prontuário eletrônico, né, que é prontuário eletrônico, e altíssima definição já disponível para a gente, sabe? Eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Assim, o processo todo durou uns 15 minutos, da hora que a gente chegou para a secretária, pediu para ela imprimir o consentimento para a gente, levou para o paciente assinar, o fotógrafo tirou a foto e a foto estava no sistema. Assim, fantástico, eu nunca vi isso. E assim, eu já rodei em outros hospitais aqui, já entrevistei em diversos hospitais, sabe? Tive a oportunidade de entrevistar no Brigham, no Mass General, Johns Hopkins, Universidade da Pensilvânia. Então, assim, eu já rodei bem. Cara, eu nunca vi nada igual. Eu acho que a Mayo Clinic, assim, é um lugar que não dá para comparar. Mas e a sua, agora a trajetória da cirurgia geral e... Pois é, a trajetória é o seguinte, né, como eu falei mais cedo, eu queria fazer cirurgia do trauma, né, eu achava que eu ia acabar indo para essa área, entrei no cirurgia geral, é um médico muito competitivo, assim, de certa forma, eu diria até desumano para estrangeiro, sabe, e é frustrante porque é muito, muito, muito mais fácil para o americano do que para o estrangeiro. Então, assim, eu fui muito bem nas minhas provas dos STEPS, eu tirei notas, assim, 2 desvio padrão acima da média, sabe? Muito, percentil, assim, 97, 99, praticamente, no meu STEP 1 e no meu STEP 2. Eu passei na prova prática do STEP 2 de primeira, sem problema. É uma prova que não tinha nota, era só pass-fail. Então, assim, eu passei nela. Tinha experiência de pesquisa aqui nos Estados Unidos, na época... Tinha uns papers que não estavam publicados, mas já tinham sido aceitos. Tem como você colocar se o paper foi submetido, foi aceito, o que você quiser. Então, assim, tinha uns papers já aceitos. E tinha cartas de cirurgiões americanos, 3 delas, né? Uma da hematologista que eu falei, mas, assim, instituições boas também, sabe? Emory, Case Western, um hospital em Chicago, que era talvez a instituição menos prestigiosa, vamos dizer, que eu tinha, que era o Cook County, e a Mayo Clinic. Então, assim, eu achei que meu application estava legal, sabe? E aí eu entrevistei, eu apliquei para 88 programas. Nossa Senhora! E consegui só 4 entrevistas. E, assim, um negócio que me deixou completamente louco, porque... Todo mundo já tinha me falado, né? Cirurgia é difícil, é difícil. Mas eu não conseguia acreditar que seria tão difícil assim, porque minhas credenciais estavam redondinhas, sabe? Assim, eu tinha um application muito legal. O problema é esse, eu acho que para quem quer entrar nesse tipo de especialidade, nos Estados Unidos, cirurgia geral, ortopedia, não basta ter um application top, você tem que ter algo a mais. E aí esse algo a mais, muitas vezes, ou você já é um ortopedista, um cirurgião no Brasil muito bem sucedido, acadêmico, publica muito, já é meio que reconhecido como uma autoridade, né, na sua área de atuação, ou você vem para cá e faz pesquisa aqui por alguns anos. Muita gente fica aqui uns 2 anos fazendo pesquisa. Durante esse período, é claro, tem que mostrar resultado, publicar muito, e conseguir conhecer o pessoal, né, e fazer muito networking. Assim, muitas vezes, você acaba conseguindo entrar em um programa melhor. Então, no meu caso, eu não tinha nada disso, né, assim, eu era um recém-formado, que tinha um application bacana, mas eu não era nada, né, e não conhecia tanta gente aqui também, eu conhecia só o pessoal que que eu acompanhei durante essas experiências. Então, assim,
consegui 4 entrevistas só, e existe 2 tipos de vaga para residência de cirurgia aqui, o que é importante frisar. Existe a vaga que eles chamam de categórico, a residência de cirurgia geral aqui dura 5 anos. Residente que entra como categórico, ele já entra com 5 anos garantidos. Então, assim, você vai ser cirurgião, você entrou no programa, se você ficar 5 anos, você vai terminar, né? E tem essa vaga de prelim. O que é o prelim? É uma vaga de 1 ano só. Eles não têm garantia de renovar com você. Por que entram prelims? Porque, puramente assim, pelo ponto de vista do serviço, da necessidade. Eles precisam de muito R1 para ficar tocando serviços, para fazer paperwork, né? Para poder dar alta aos pacientes, para poder evoluir enfermaria. O trabalho do R1 é esse. Você entra no bloco cirúrgico só assim, nos casos mais simples, ou quando alguém está precisando, sei lá, para segurar os retractors, né? R1 é R1 em qualquer lugar, né? É mínimo, né? Então, assim, cara, eles precisam da mão de obra. E aí eles criaram essas vagas de prelim, e são vagas de 1 ano só. Mas é uma vaga muito complicada para o estrangeiro, porque você entra como prelim e no ano seguinte você não tem garantia nenhuma, inclusive você tem que aplicar de novo, você tem que entrar no match de novo. E aí quando você entra no match, muitas vezes você tem que aplicar para uma vaga de R1 de novo, só que uma vaga de categórico. Só que o que acontece é que muita gente não consegue entrar como categórico aqui de cara. Entrar como categórico aqui é muito, muito, muito difícil. Então, a maioria da galera vem com vaga de prelim. Só que é aquela aposta imensa, né? Você fala, cara, eu vou fazer 1 ano ali, e igual eles falam, todo dia é um job interview, né? Todo dia você tem que estar bem. Se você der mole ali, pode ser a diferença entre você entrar no ano seguinte ou não entrar. E você entra em julho, em setembro, você já está mandando seu application da residência do ano seguinte. Então, você não tem muito tempo para realmente mostrar quem você é e conseguir as cartas. Enfim, o prelim não é fácil. Qual que foi a minha estratégia? Eu acreditava que eu tinha um application legal. Eu apliquei só para categórico, com exceção de 2 lugares, Mayo Clinic e Case Western, que eram lugares que eu tinha rodado, né? A Case foi o lugar que eu fiz pesquisa em Cleveland, e a Mayo eu tinha feito esse clerkship que eu falei. E esses 2 lugares, cara, me deram avaliações excelentes, sabe? E meio que falaram, é claro que não dá para saber com garantia, mas falaram, prelim aqui é garantido, você vai vir com certeza. Principalmente na Mayo, eu dei muita sorte que esse cirurgião que eu rodei com ele era o coordenador da residência antigo lá, que tinha acabado de sair da coordenação, mas ainda era o cara que mandava no programa. E até o pessoal, quando eu fui lá, todo mundo ficou assim, como que você conseguiu entrar com esse cara e tal? E foi assim, foi puramente sorte, me colocaram lá com ele, sabe? Esse cara mandou uma avaliação para o FMG, que eu tive a oportunidade de ler, falando que eu era, tipo assim, top 3 por prelim, sabe? Ele escreveu que eu era competitive for categorical e top 3 for prelim. E aí tem como, quando você aplica para o match, tem como você ranquear o programa para categórico e para prelim. E quando você aplica, tem como você aplicar também para categórico e para prelim. E aí o que eu fiz? Na Mayo, obviamente, eu apliquei para os 2. Na Case Western eu apliquei para os 2, e no resto, todos os programas, 88 programas, eu apliquei só para categórico. E você paga por programa que você aplica, não? Só para saber de... Paga. Nossa, então 88 saiu umas doletas aí. Cara. Eu não lembro exatamente, e o tanto que você paga varia de acordo com o número de applications que você submete. Então, vamos supor, para as primeiras 10, você paga X por application, aí de 10 a 30 é mais Y. Aí, entendi. E por aí vai, sabe? Eu acho que à medida que você vai aplicando para mais programas, o preço de cada programa fica maior, inclusive. Pacotão residência, né? Aplica aqui, gasta seu dinheiro. Eu acho que eles querem inibir, na verdade, que você saia aplicando para tudo quanto é lado. Então, é meio que contraintuitivo. Quanto mais você aplica, o preço individual começa a aumentar. Ele aumenta, mesmo. Entendi. Ele aumenta. Justamente para inibir mesmo, assim, que você saia mandando para tudo quanto é lugar, sabe? Igual uma metralhadora, né? Aplicar para menos é mais barato. Só que a gente, como estrangeiro, não tem esse luxo, né, cara? Então, assim, eu apliquei praticamente só categórico, consegui só 4 entrevistas. Na hora de você fazer o seu ranking list, você tem que colocar, igual eu falei que os candidatos embolam tudo, estrangeiro, americano, os programas também embolam, categórico ou prelim. Você põe uma lista só. Então, se você coloca o prelim como número 1 e dá o match, é para lá que você vai, mesmo que algum do outro programa de categórico que você tenha a oportunidade de ranquear,
te colocou como número 1 e você, caso tivesse colocado eles em cima, entraria lá. Você nunca vai ficar sabendo e você não vai para lá, né? Porque você vai para o primeiro que der match. E aí, no meu caso, todas as entrevistas que eu consegui, que não eram a Case Western e a Mayo Clinic, eu consegui uma entrevista num hospital no Brooklyn, que chama Brookdale, num hospital no Bronx, que chama Bronx Lebanon, no hospital do Harlem, que foi o hospital que eu acabei indo, e no hospital em Santo Antônio, no Texas, que era o único hospital universitário desses hospitais, desses 4, sabe? Que eu nunca tinha rodado, né? E aí, na hora de ranquear, eu fiquei naquela dúvida, cara, será que eu ranquei o prelim da Mayo Clinic para cima do categórico, sabe? E fiquei, assim, num dilema eterno, mas todo mundo que eu conversava falava, não, ranquei o categórico primeiro. Assim, o prelim é uma aposta muito grande, né? Você depois pode perder a vaga. Enfim, foi isso que eu fiz. Ranquei categórico e entrei como categórico no programa do Harvard. Então, eu entrei já com a garantia, né, de fazer os 5 anos. Se eu quisesse continuar no programa, eu poderia ter continuado e formado como cirurgião. É um hospital, cara, assim, que tem uma filiação com a Universidade de Colômbia, um dos hospitais da Colômbia, não é o hospital principal, mas é um hospital afiliado da Colômbia, e você roda em alguns hospitais interessantes da região, tipo o Memorial Sloan Kettering, que é um hospital do câncer, famoso, né, em Nova York. Você roda também no hospital principal da Colômbia, que é o New York Presbyterian. Então, assim, tem um treinamento razoável, mas não tem, assim, oportunidade nenhuma de pesquisa. A preceptoria eu achei muito fraca, assim, só trocação de serviço mesmo, não tinha muita atividade acadêmica, eu não estava aprendendo, assim, só de orelhada mesmo, né? E aí eu fiquei um pouco desapontado, sabe? Assim, eu vim para os Estados Unidos com essa ideia de fazer medicina acadêmica, de treinar num lugar e aprender medicina baseada em evidências, e cheguei lá e eu acho que se eu estivesse no Brasil seria muito melhor o treinamento. Seria mais intenso, porque a residência é mais curta, né? Cirurgia geral, na época era 2 anos, agora aumentou, né? Eu fiquei sabendo, mais intenso. Então eu fiquei naquele dilema, pô, será que eu volto para o Brasil? Fazer cirurgia no Brasil? Será que eu tento mudar de especialidade?